Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 26. Enquanto você está procurando, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder cooperar com essa igreja, nesse momento tão especial, nesse aniversário desse ministério. Louvar a Deus, obrigado. Tá bom. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Rogério, que nos deu mais uma vez esse privilégio de poder ocupar essa santa tribuna, e toda a sua comitiva, muito feliz de mais uma vez ser lembrado. Quero também louvar a Deus, em prazer rever ali o apóstolo Davi Neiva. Apóstolo, Deus abençoe o senhor é uma bênção, um mestre da palavra. Eu fico até constrangido de estar ministrando diante do Senhor. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, o apóstolo Davi é uma bênção na mão de Jesus, está aqui adorando a Deus conosco. Mateus capítulo 26, se você achou, você pode dizer amém. Amém. Localize, por gentileza, o versículo de número 50. Está escrito assim: e Jesus lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou a sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus lhe disse: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos que lançam mão da espada hão de perecer com a espada. Ou tu pensas que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Não há nenhum tipo de discussão a respeito da humanidade do nosso Cristo. E que durante esses 3 anos e 3 anos e meio que ele estava ministrando, a sua divindade, que é revelada em inúmeros sinais, mas a sua humanidade está muito clara. E nós não temos nenhum tipo de problema a lidar com isso. Ainda que existia na época, principalmente após a cruz de Cristo, um grupo de teólogos que negavam essa humanidade. Mas o texto sagrado, ou os textos sagrados, é bem explícito em revelar que o Verbo se fez carne. Então, só que nesse texto, ou nesse capítulo, esse período do Getsêmani é um dos períodos em que fica muito claro a humanidade dele. E por que esse texto fica muito claro a respeito da humanidade de Jesus? Porque, primeiro, que para os discípulos, o que vai acontecer aqui a princípio é algo no mínimo assustador. Assustador porque quem convive com Jesus, e no caso os 11 que restaram, já que Judas já havia saído no momento da ceia para o entregar, sabe, está adaptado a ver Jesus no exercício da função, fazendo inúmeros sinais, não só para aqueles que o seguem, mas até para pessoas que não querem ter nenhum tipo de comprometimento com ele. Mas a fé que essas pessoas tinham fazia com que, de certa forma, elas usufruíssem de algum tipo de sinal e evidência da parte de Jesus. Então, os discípulos que caminham com ele, e não estou dizendo que só essa face do Cristo, mas estão mais adaptados a ver Jesus no exercício da sua função, fazendo coisas extraordinárias. Só para você ter ideia, João, que é conhecido como um apóstolo do amor, ele disse no último verso do seu livro que se todos os milagres
de Jesus fossem escritos, não caberiam em livros. Então foi muita coisa feita, e pelos discípulos foi muita coisa presenciada. Então eles estão adaptados a ver o Jesus que faz, que tem o poder para fazer, que tem o poder para manifestar. Só que o período do Getsêmani, que é justamente o período que antecede a crucificação, é o período que Jesus se sente angustiado. E é por isso que eu te falei que aqui ele vai revelar de uma maneira muito clara a sua humanidade. Porque angustiado como ele está, antes mesmo do Calvário, ele leva 3 dos seus discípulos para um lugar secreto e confessa para eles: eu estou angustiado. Só que não é uma angústia comum, é uma angústia de morte. Bom, e por que isso aqui é doloroso, Luiz? É porque esses discípulos, e para ser mais preciso, esses 3 discípulos estão adaptados a ver Jesus no exercício da sua função e de maneira tão gloriosa. Pedro, Tiago e João. Só para você ter ideia, lembra quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar sua filha? Quem foi que ele chamou para entrar? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Então, esses discípulos são íntimos de Jesus. O dos 12 são aqueles 3 que Jesus separa, e podemos usar essa expressão para momentos especiais. Eles estão adaptados a ver Jesus se transfigurar, a ver Jesus ressuscitar, a ver Jesus curar. Só que o Jesus do Getsêmani é o Jesus que sente angústia. E aí é o problema, porque quem está adaptado a ver ele no exercício da sua função, não tem talvez a estrutura para presenciar o seu período de angústia. Eu não sei se você concorda comigo, irmão. Às vezes, o fato de nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, isso certamente esconde também as nossas fragilidades. Porque quem nos vê no exercício da função pensa que nós somos isso o tempo todo. Quem nos vê cantando, pregando, dirigindo, tocando, pensa que todo o tempo a gente está assim cheio, com desejo, com vontade. Mas quem está envolvido aqui sabe muito bem o que eu estou te falando. Na realidade, às vezes o altar esconde as nossas limitações, porque o povo está acostumado a ver o Cristo que faz, o Cristo que opera, o Cristo que supre a necessidade de quem precisa. Só que agora o Cristo que faz muita coisa está precisando de oração. Imagine a mente deles. Eles não estão acostumados a essa face de Jesus. Como alguém que fez tanta coisa agora está angustiado querendo oração? Como alguém tão envolvido agora carece de oração também? Como alguém que está acostumado a caminhar para muitos lugares, a visitar pessoas que estão enfermas, agora é ele quem carece de oração. Não se engane. Eu me lembro de um texto, quando o profeta Elias, irmão, Elias é o profeta, me permita falar isso é uma opinião muito subjetiva. Elias é o profeta mais ousado da Bíblia. Luiz, por quê? Porque todos os demais profetas, quando ele ia liberar uma palavra, eles diziam: assim diz o Senhor. Elias foi o único em se apresentar diante de Acabe no momento de apostasia e dizer: vive o Senhor em cuja face eu estou, segundo a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. Deus trancou o céu. Elias é tão ousado que depois de algum tempo escondido ele se apresenta, e no momento que ele se apresenta ele propõe um desafio: a gente vai ver quem é Deus de verdade, só que eu vou dar essa colher de chá. Podem sacrificar primeiro a Baal.
O tempo passa e a ousadia de Elias faz com que ele chegue perto dos profetas de Baal e disse assim: ele deve estar dormindo ou viajando, zombando daqueles homens. E naquele dia, depois que o culto, ou que eles tentaram sacrificar Baal, e Baal não mandou fogo, Elias se aproximou do altar, chamou o povo, consertou o altar, orou, Deus mandou fogo. Aí todo mundo se dobrou e disse: só o Senhor é Deus. Só que eu posso falar a verdade: quando o culto termina, cada um vai para casa, mas Jezabel conhece o endereço do profeta. Eu vou falar de novo: todo mundo vai para sua casa, mas Jezabel conhece o endereço do profeta. E o que é que Jezabel fala? Ela não vai, ela manda um recado: amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os profetas hoje. Irmão, um homem que acabou de zombar, um homem que acabou de envergonhar 450 profetas no monte, agora foge para o deserto por uma ameaça de uma mulher. Nada contra, só que tem um problema muito sério aqui. Aqui, cadê aquele Elias ousado que a gente está acostumado a ver no monte? E eu posso te falar uma coisa: Elias vai para o deserto, senta debaixo do pé de zimbro e, pasme os senhores, ele pede para Deus levar ele. Um dia após o culto do Carmelo, ontem o fogo estava descendo no altar, hoje Elias está pedindo para morrer. Aleluia. E eu não sei se você vai pegar, no monte o povo estava lá, mas no deserto ele estava sozinho. Vou falar de novo: no monte tem um povo para aplaudir, mas quem é que está com ele no deserto? O povo só conhece o Elias do monte. Oh, estou sentindo a presença de Jesus aqui. O povo só conhece o Elias que ora e o fogo desce, que prega o fogo desce, que canta e o fogo desce, que toca e o fogo desce. Mas eu não sei se você vai pegar, mas lá vai Bíblia: o mesmo Deus que desce no monte com fogo é o mesmo Deus que desce no deserto para dizer: come pão e bebe água. Alguém está aqui? Eu estou sozinho nessa casa. O Deus que honra o profeta no monte pelos profetas falsos é o Deus que entra no deserto e diz assim: ei, o povo só te conhece no altar, mas eu conheço as suas mazelas, eu conheço as suas crises, e mesmo conhecendo todas elas, a palavra é: come pão e bebe água, porque a caminhada ainda é longa. Alguém consegue adorar ao Deus que recomeça? Aleluia. O Jesus que está acostumado a fazer, agora precisa de oração. Ele chama os seus discípulos e diz assim: ó, fique aqui e vigie comigo, por favor, porque eu estou angustiado. E ele se distancia. Eu gosto de Lucas, porque Lucas dá basicamente a distância: um tiro de arco, um tiro de pedra. E ele se distancia dos discípulos e ora. E ele pede oração para os discípulos, mas ele vai orar. Repito, ele pede oração, mas ele também vai orar. Esse momento de angústia faz com que ele peça oração a alguém, ou peça pelo menos para alguém estar alerta, mas ele também ora. E a oração dele diante do Pai é: se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. E a coisa é que quando ele volta da oração, quem era para estar acordado está dormindo. Esses discípulos que estão com ele estavam com Jesus nos seus melhores momentos. E eles estavam bem acordados. Só que quando Jesus chama para orar, está todo mundo dormindo. Na hora da manifestação, está todo mundo acordado. Mas na hora da oração,
Eu não sei se você entendeu, mas eu posso repetir. É que na hora que Jesus está fazendo muita coisa, todo mundo está acordado. Tem um momento que Pedro fala assim: Senhor, aqui é bom demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir 3 tendas, a gente fica aqui mesmo. Só que agora Jesus disse: ore, ninguém ora. Sabe o que é pesado? É que quando ele volta da oração, tem 3 dormindo. Quantos dormindo? Você me ajuda a pregar? Quantos dormindo? 3. Aí Mateus faz algo que os outros evangelistas, salvo engano, Marcos também faz isso, mas Mateus dá um detalhe lindo, porque o texto diz que quando Jesus volta, está Tiago dormindo, Pedro dormindo, João dormindo. Quando ele volta, está escrito assim: e disse Jesus a Pedro: você não pode vigiar 1 hora. Bom, primeiro, eu entendo que Jesus orou no mínimo 1 hora. Porque quando ele volta, ele diz assim: você não pode vigiar 1 hora sequer. Então, só que o detalhe é o seguinte: ele não fala com Tiago e nem com João, ainda que a palavra que ele libere para Pedro sirva para os outros 2. Mas a palavra, segundo Mateus, é direcionada para Pedro. Você não pode vigiar 1 hora. E a pergunta que eu faço é: tem alguma coisa errada? Por quê? Porque se Tiago está dormindo e João está dormindo, porque na hora de cobrar ele só cobra de Pedro. Tem algo errado. Porque se eu estou no mesmo estado que os outros, o certo seria ele chegar e cobrar de todo mundo. Não, eu não estou orando, mas também tem gente que não ora. Eu não estou fazendo, tem gente que também não faz. Eu não estou indo, tem gente que também não vai. Mas na volta da oração, Jesus olha para Pedro e diz: você não pode 1 hora ficar acordado? A pergunta é: por que Jesus só está falando com Pedro e não com os outros? Porque eu não sei se você já se pegou nisso. Parece, irmão, parece que Deus cobra mais de uns do que de outros. Já parou para pensar que tem gente que vive como quer, anda como quer, se comporta como quer, leva a vida que quer, e parece que Deus faz o que quer da vida. E pô, aí você, um momento como esse, você entra em crise e diz assim: já que fulano não pode, eu vou fazer também. Aí você só em tentar fazer, Deus fala: você não. E aí o questionamento é: se fulano pode, por que eu não posso? Se Beltrano pode, por que eu não posso? Se Ciclano pode, por que eu não posso? Irmão, eu sei que você é de Bíblia, eu sei que você é de Bíblia, mas você lembra de um texto de Mateus 16, que Jesus faz uma promessa para Pedro, depois que Pedro recebe a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí ele disse assim: e eu te darei as chaves. Eu sei que você sabe mais do que eu, que chave na Bíblia fala de autoridade. Chave na Bíblia fala de autoridade. Quando Jesus fala assim: Pedro, eu vou te dar chave, eu não estou te dando, eu te darei. Eu não estou te dando, eu te darei. Olha a expressão: eu não estou te dando, eu te darei. Isso aqui é uma promessa futura. Só que depois que o tempo passa, Jesus está no Getsemane pedindo para alguém orar, e está todo mundo dormindo. E quando ele volta, ele não cobra de Tiago, não cobra de João, só cobra de Pedro. A pergunta é: por que? Simples. As chaves ele não prometeu dar na mão de Tiago. As chaves ele não prometeu dar na mão de João. As chaves ele prometeu dar na mão de... Tem alguém aqui? Eu estou sozinho nessa casa. Tem alguém aqui? Eu estou sozinho nesse culto. Se eu estivesse no seu lugar, eu levantava pelo menos uma mão assim, uma mão para receber essa palavra. Qual é a palavra, Luiz? É que o céu te trouxe aqui para te dizer: guarda isso e não solta. O nível de cobrança revela o tamanho da obra. Eu vou falar mais uma vez: o nível
nível de cobrança revela o tamanho da obra. Luiz, eu não entendi. Se Deus cobra mais de você, se Deus exige mais de você, recebe essa palavra, é porque o que Deus tem com você não é coisa pequena. O que Deus tem com você é coisa grande. Eu vou melhorar. Quem quiser se embaraçar, que se embarace. Quem quiser dormir, que durma. Eu estou pregando para alguém que pelo nível de responsabilidade já entendeu. Não dá para viver como todo mundo vive, carregando o que ninguém carrega. Alguém pode adorar a Deus por alguns segundos. Ô irmão, levante a mão quem trouxe glória por alguns segundos. Telemaia. Abra a boca quem pode adorar por alguns segundos nessa casa. Eu vou dar 30 segundos. 30 segundos do meu tempo. Está entendendo agora? Tu quer fazer o que todo mundo faz, quer viver o que todo mundo vive, mas a palavra de Deus para você é: o que eu dei para você eu não dei para eles, o que eu entreguei para você eu não entreguei para ela. Quem quiser fazer, que faça. Você não. Alguém adora a Deus. Ela é baraçuri candarácia. Estou sentindo Jesus. Se você puder, pegue na mão de alguém. Meu Deus. Pegue na mão de alguém se for possível. E diga: quem quiser fazer, que faça. Você não. Não, você não disse. Diga: você não. O que Deus te deu, Ele não deu para eles. O que Deus te entregou, não entregou para elas. O óleo que está na tua cabeça não caiu na cabeça deles. A chamada que Deus entregou para você, Deus não entregou para eles. Isso aqui não é meritocracia, o nome disso é graça. Não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus olhou lá de cima e disse: é você. Então, quem vai ser uma referência amanhã já começa a mudar de postura a partir de hoje. Oh, glória. Algumas coisas, Alabaraçuri candarábia, ainda não se materializou, mas eu preciso viver como se já tivesse materializado. Porque eu repito, quem vai ser uma referência amanhã começa a mudar de postura a partir de hoje. E por favor, irmão, antes que você entenda mal, eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de postura. Porque dependendo do nível daquilo que você carrega, vai ter coisas que não é pecado, mas você não vai poder fazer mais. Não, Luiz, mas o que afasta é pecado, eu sei. Mas quando você se torna uma referência, cada caminho é um legado. E tem coisas que não vai caber mais para você. Tem conversas que não vai caber mais para você. Tem mesas que não vai dar mais para você sentar. Tem assuntos que você não vai poder mais participar. E eu não sei se você vai pegar, irmão. Alguém vai entender mal, tá bom? Mas é essa a palavra. Por que, Luiz? Porque alguém vai dizer: o que aconteceu com ele? Ficava aqui, não fica mais? O que aconteceu com ela? Ficava no meio, não fica mais? Tá soberba, tá prepotente, tá nada. A palavra é: eu entendi o que eu carrego. Ah, você pegou não. Eu vou repetir: não é soberba e nem prepotência, é postura. Eu entendi o que eu carrego. E não dá para falar do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito. Alguém está comigo? Eu estou sozinho nesse culto. Quem vai ser? Não cabe mais. Pedro, era para todo mundo estar acordado, tá bom? Mas na dividida entre você e eles, você fica acordado e eles dormem.
A expressão é: ore. Já estou chegando lá, vou encerrar. A expressão é: ore, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Ninguém orou, inclusive Pedro. Então o que é que Jesus faz? Vai, ora, volta. E ele entende tanto que a dor é dele, que ele diz assim: levante, vamos. O traidor se aproxima. É que não dá mais para ficar insistindo em alguém que não entendeu o peso da responsabilidade. Quando ele levanta, Judas é o guia dos soldados para prender Jesus. Você conhece o texto? E qual foi o acerto que Judas fez? É aquele que eu beijar. É aquele. Irmão, olhe para mim aqui, porque eu sei, irmão, que o beijo de Judas, dentro da cultura judaica, a ideia de você ter comunhão, ou até você cumprimentar alguém, uma das formas era você beijar. Isso, e dependia dos lugares, mas você beijava para revelar comunhão com aquela pessoa. Só que o beijo de Judas, de maneira literal, não é para trair. O beijo de Judas é para revelar quem vai ser traído. Você entendeu? Mas eu repito: o beijo de Judas não é diretamente para trair, porque trair, Judas já traiu desde o momento que ele decidiu. Só que o beijo é para identificar quem vai ser traído. Bom, eu sei que o Getsemane é um lugar que não tinha muita iluminação. Só que a ideia também não é só essa. É que, porque Judas, antes de chegar lá, ele disse assim: ó, o que eu beijar vocês prendem. É porque no Getsemane, quem me ouve diga amém. No Getsemane, quem estava de fora e olhava para dentro, não conseguia ver a diferença entre Jesus e Pedro, Pedro e João, João e Tiago. Eu vou repetir só para você entender, tá bom? O Getsemane é o lugar que Jesus vai orar. E aqui não é só porque o ambiente é escuro, é porque existe, ainda que na aparência, semelhança entre eles. Lembra quando Pedro nega Jesus, o que é que ele fala? Alguém fala para Pedro: a tua fala te condena. Você está dizendo que não anda com ele, mas você fala igual a ele. Você entendeu? Eu estou sozinho aqui. Então olha para mim, quem está de fora e olha para dentro não consegue ver a diferença, porque no Getsemane, Jesus e Pedro se parecem, Jesus e João se parecem, Jesus e Tiago se parecem. A aparência é igual. Então o beijo não é para trair, é para revelar quem vai ser traído. Porque até então todo mundo se parece com Jesus. Aleluia. Vou falar de novo. Até então todo mundo se parece com Jesus. Só que aparentemente parece, perdoe a redundância, aparentemente Judas e Pedro, ou Pedro e Jesus, tem a mesma semelhança. Você só vai distinguir quem é Jesus e quem é Pedro pelas reações. Luiz, eu não entendi. Está no texto. Quando alguém beija e o soldado prende, Pedro fere, mas Jesus cura. Oh, só duas pessoas entenderam. Eu vou melhorar. Quando alguém prende, Pedro fere, mas o Jesus traído, eu não sei se você vai pegar, mas eu vou liberar uma palavra aqui. Pedro tem a mesma aparência de Jesus, mas você sabe quem é Pedro e quem é Jesus? Na hora que a luta vem, as reações são completamente diferentes. E eu vou liberar uma palavra aqui nessa casa, e eu não sei se vai dar para dar glória. Luiz, qual é a palavra? É que Jesus não quer só discípulos que têm a aparência dele. Jesus quer discípulos que têm a mesma natureza que ele.
meditei. Alguém está aqui, eu estou sozinho nessa casa. Não é sobre pregar só o que Jesus pregou, não é sobre fazer o que Jesus fez, é sobre apanhar o que ele apanhou e reagir da mesma forma que ele reage. Alguém tem mão levantada? Meu Deus, você pode levantar uma mão, por gentileza, irmão? Eu preciso liberar uma palavra aqui, porque quem olha de fora se parece com Jesus. A aparência de Cristo, o sapato de Cristo, a calça de Cristo, a camisa de Cristo, mas quem vai revelar Cristo na hora que a luta vier? Só vão saber se eu sou igual a ele quando alguém bater, porque o Pedro que não ora fere, mas o Jesus que orou levanta para curar quem está ferido. Segure na mão de alguém, por favor. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pegue na mão dessa pessoa. Oh, glória. Tem algo de Deus acontecendo aqui nessa casa. Não é sobre ter uma boa mensagem, é sobre se parecer com Ele. Não é sobre cantar um bom hino, é sobre ter a mesma natureza dele. Não é sobre ter um talento ou um dom espiritual, é sobre ser a imagem e semelhança de quem ele é. Pegue na mão dessa pessoa, chacoalhe ele e diga: Jesus não quer só talento, Jesus quer semelhança. Diga: Jesus não quer só o seu serviço, Jesus quer gente que sirva, mas que se pareça com ele. Alguém está aqui comigo? Porque eu posso ser bom de trabalho, mas ruim de semelhança. Posso dar um texto rapidinho? Já correndo, encerro agora. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, você lembra? Ele é bom de trabalho. Tanto que quando o pai deu uma festa para o mais novo, ele falou uma verdade que o pai não conseguiu contrariar. Ele disse assim: eu nunca te desobedeci, eu trabalho muito aqui, só que eu estou percebendo que o meu trabalho não é valorizado. Afinal de contas, esse menino aí gastou tudo, o senhor dá festa para ele, e eu trabalhei tanto, o senhor não me deu nada. Aí o pai disse: teu irmão estava morto. Aí ele disse assim, ó, eu não sei se você vai entender, tá bom? Ele falou assim, ó: este teu filho. Aí o pai disse: teu irmão. Aí o moço disse: é teu filho. Aí o pai disse: teu irmão. Qual é o problema do mais velho? Ele não consegue chamar de irmão quem o pai ainda chama de filho. E aí eu não sei se você vai pegar, ele é bom de trabalho, mas ele não consegue ser igual ao pai. Ele é um bom trabalhador, mas não se parece com o seu pai. E o pai não quer só o meu serviço. Irmão, Deus tem uma obra a fazer. Vou repetir: Deus tem uma obra a fazer. E qual é a obra de Deus? Gênesis, façamos. Você sabe, essa expressão não se trata de algo que aconteceu, é algo que está acontecendo. Verbo contínuo. Então a obra de Deus até hoje é fazer alguém à sua imagem e sua semelhança. Vou repetir: a obra de Deus até hoje é fazer alguém à sua imagem e a sua semelhança. E eu não sei se você vai pegar, tá bom? Mas se eu mudei porque o outro fez algo comigo, eu não percebi, mas eu me tornei imagem e semelhança dele, porque o meu comportamento está sendo moldado sobre quem me fez mal. Só que a igreja já tem um padrão. Alguém entendeu ali? E o padrão eu não sei se você vai pegar. Irmão, eu sei que essas coisas acontecem, eu sei que essas coisas tem, mas o que me incomoda a gente caminhando por aí é que tem lugares que a gente chega que diz assim: Deus vai revelar quem traiu, Deus vai revelar quem fez. Irmão, o problema não é Deus revelar quem traiu, o problema é o que você vai fazer quando descobrir.
Ah, você pegou? Eu estou sozinho aqui. Porque quem não tem maturidade e quem não tem vida de oração faz igual a Pedro: veio para cá, eu vou ferir. Mas quem nasceu de novo e a imagem e semelhança do Cristo do Calvário, alguém levante a mão por gentileza. O padrão da igreja não é o Judas que trai, o padrão da igreja é o Jesus que, mesmo traído, se mantém com a mesma essência. Alguém consegue fechar a mão e abrir a boca e abrir? Eita Jeová! Ô irmão, levante a sua mão com os olhos fechados. Eu não sei você, mas eu estou sentindo um renovo aqui nesse ambiente. Quem é do glória já está liberado. Quem é do aleluia já está liberado. Tem alguém batizado com o Espírito Santo que entende o peso do evangelho aqui nessa noite? Tudo que o teu adversário quer é que você use da espada para ferir, para falar. Se fez, eu vou devolver na mesma moeda. Mas eu não estou pregando para crente que se parece com Pedro. Eu estou pregando para crente que se parece com Jesus. Alguém está comigo e consegue adorar a Ele? Alamarachandarácia. E pode se envolver com essa unção que é repartida nessa casa, nessa segunda-feira. Você já tem uma referência. A gente ora agora. A gente ora agora. Quando Pedro fere, Jesus falou assim, Pastor Rogério, Jesus falou assim: guarde a sua espada. Guarde. Porque quem usa da espada para ferir vai perecer por ela. Você acha, Pedro, olha a expressão, a gente ora agora, irmão, a gente ora. Você acha, Pedro, que eu não poderia orar e o meu pai mandaria 12 legiões de anjos? Mas como iria se cumprir o que a Escritura diz ao meu respeito? O que Jesus está falando para Pedro é assim: Pedro, você com a espada feriu um. Quantos? Quantos? Mas se eu orar aqui agora, o meu pai manda tanto anjo. Então, Pedro, você feriu um com a espada e não resolveu o problema. Mas se eu orar, o problema é resolvido. Ô irmão, você feriu, mas não resolveu. Mas se eu orar, olhe para alguém e diga: você é mais forte quando ora. Só que tem um problema aqui. O problema aqui é o seguinte: é que Jesus falou assim, ó, isso que está acontecendo tem um propósito, e isso tudo é para se cumprir. Bom, se é para se cumprir, eu entendo uma expressão. Irmão, Pedro feriu o soldado. De certa forma, ele não vai conseguir, mas de certa forma, apóstolo, ele está tentando impedir o trajeto. O que ele quer é proteger o seu Cristo, o seu amado. Então Pedro, ainda que com boas intenções, está tentando barrar o cumprimento de uma palavra. Só que Jesus está dizendo: guarda, porque o que está acontecendo é para se cumprir o que foi predito. Jesus impede Pedro de ferir mais soldados, mas não impede Judas de trair.
Por quê? Ainda que seja uma decisão própria, é a traição de Judas que vai levar Jesus para a cruz. Vou repetir: é a traição de Judas que vai levar Jesus para a cruz. O amigo Pedro está querendo poupar, mas o traidor é que leva ele para dentro do propósito. Eu sei que é difícil, irmão, mas eu vou repetir. O amigo está querendo livrar, mas é a traição de Judas que leva ele para onde Deus queria que ele chegasse. Eu não sei se você vai pegar, mas lá vai, lá vai. Se alguém achou que isso tudo ia te atrapalhar, Jeová está dizendo: não atrapalhou e ainda te impulsionou para chegar aonde eu quero. Se eu fosse você, alguém entendeu lá atrás? Irmão, uma mão é pouca, uma mão é pouca. Se eu tivesse aí, eu já estava com as duas mãos até tocar no céu. A pegada é essa aí mesmo, as duas mãos até tocar no céu pela fé. Qual é a palavra, Luiz? A palavra é essa: o que não te para, o que não te para, só serviu para te levar para perto do propósito. Eu vou dar um grito e quem é de Bíblia vai pregar. Romanos capítulo 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Alguém adore a Deus, está te impulsionando. A gente ora agora. Mas a dor que te leva para a cruz é melhor o abraço que te poupa dela. Você pode ficar de pé, por favor. Fique de pé. Feche seus olhos, por favor. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos. Se você puder, feche seus olhos. Aleluia. A traição que te impulsiona para o propósito é melhor do que o abraço que te distancia dele. Sabe o que Deus está lhe autorizando a dizer para alguém aqui? Eu não te chamei para fazer, eu te chamei para cumprir. Eu já determinei aonde você vai chegar e eu preciso cumprir isso. E quem está disponível a cumprir o que Deus determinou, aceita o processo que por Ele é proposto. Se é desse jeito que tem que ir, desse jeito eu vou. Se é desse jeito que tem que chegar, desse jeito eu chego. Mas o céu está dizendo: está tudo cooperando. Oh, glória. Você só não está entendendo agora, mas eu estou permitindo algumas coisas que estão cooperando e não está atrapalhando nada. Eu estou te levando para onde eu quero. É Massuri. Eu estou te direcionando para onde eu quero. Tu vai ser quem eu disse que você queria. Eu estou todo arrepiado. Oh, tu vai chegar aonde eu disse que tu chegaria. Tem algo de Deus sendo repartido aqui dentro dessa. Meu Deus do céu. Eu não sei quem está sensível, mas eu vou dar 1 minuto do meu tempo para você orar agora. Eu estou vendo gente chorando aqui. 1 minuto, quem consegue orar? Olha Deus renovando alguém ali no meio. Olha Deus renovando
levando alguém ali no meio. É noite de respostas. Tu não queria ouvir a voz do teu pai. Ele está dizendo: descanse o teu coração. Eu estou usando os meios que talvez para você são dolorosos, mas eu sei como te fazer chegar. Eu sei como te fazer ser. Eu sei como te fazer alcançar a via dolorosa, mas o propósito é glorioso. Um minuto para você orar agora. Isso, fale com Jesus. Fale com Ele por um minuto. Diga, fale com Jesus aí por um minuto. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Vai doer, mas vai chegar. Vai chorar, mas vai chegar. Debaixo de traição, mas vai chegar. Eita. Debaixo de calúnia, mas vai chegar. Ela é maia. Oh, debaixo de pressão, mas você vai chegar. Me dará sébria. Se o nível de pressão aumentou, é porque tu já está prestes a cumprir o propósito que eu designei. Meu Jesus, meu Deus do céu, olha o que Deus está fazendo ali no meio. Olha o que Deus está fazendo aqui na frente. Assim diz o Senhor: não tem dedo do diabo nesse negócio, não tem mão de Satanás nessa obra. Eu às vezes permito a dor, mas para te fazer chegar aonde eu quero. Eu permito a traição, eu permito o abandono, mas assim diz o Senhor: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Abaracere como da Arábia. Que me dá. Jesus, a nossa palavra de gratidão. Fica com o teu povo e nos sustenta, nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. Nós guardamos as nossas espadas e dobramos os nossos joelhos. Nós guardamos as nossas espadas e dobramos os nossos joelhos. Nós guardamos as nossas espadas e dobramos os nossos joelhos. Essa guerra não se vence com espada na mão. Essa guerra se vence com o joelho dobrado. Não, essa guerra não se vence com a espada ferindo. Essa guerra se vence de joelho clamando. Alguém recebe essa palavra? Aplauda Jesus porque Ele merece.